essa IA, lá no Eleven Labs. Eu mandei vários áudios por WhatsApp, eu não tenho esse costume, né? Mas eu mandei vários para poder pegar bem o jeito que eu falo, com o ar ligado, cachorro latindo, sabe? Para ser natural. Sim. E treinei daí uma versão lá no Eleven Labs com minha voz de WhatsApp. Eu tenho uma voz da minha de podcast, que daí com o microfone que eu tenho profissional, etc. Eu tenho minha voz de aluno-professor, porque daí eu falo umas coisas diferentes, o jeito que eu falo, me empolgo, começo a afinar a voz, etc. Ah, é? É, tipo assim, no podcast eu sou bem-vindo de volta ao podcast Fidelidade. E aí chega na aula assim, não sei o que lá, que massa. Então, tipo assim, eu peguei e criei clones diferentes da minha voz, né? Que interessante, cara. Então, são coisas que eu fui percebendo, entendeu? Então. Desculpa aí. Então, assim, eu percebi isso, por isso que eu treinei as diferentes. Então, o que eu fiz? Por exemplo, antes das minhas aulas, começou a rodar isso ontem. Os meus alunos, eu aviso eles por áudio. E aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre como captar a essência do texto das pessoas. Tu manda isso pra cada aluno? Não. Eu nem falo nada. Tipo assim, a IA faz tudo. Não, sim, mas tu conseguiu criar um sistema. Manda pra cada aluno. Ah, é? E não é só o E aí, João, mas eu pego... Como eu faço uma pesquisa de onboard com as pessoas, eu tenho lá, por que tu tá no meu curso? Qual é a tua dificuldade com IA? Eu tenho tudo. Então, eu tenho um prompt que eu uso o ChatGPT 4 Turbo, via API, de 128K, né? Olha, rapidinho. O que é... Super rápido aqui, só pra citar a galera. Cara, tem o 4 e tem o 4 Turbo. Tem o 4 Turbo. Qual que é a diferença, assim? O 4 Turbo ele é mais rápido e mais barato. E tem uma versão dele que tem 128K de tokens. Eu tenho acesso a isso aí ou tu tem algum... Só criar a tua conta lá na API, no OpenAI, botar um cartão de crédito, tu tem acesso a ele. Antes é liberado conforme tu... Eu tive que pedir liberação porque eu fui um dos primeiros a ter. Então tu tem que se cadastrar, etc. Mas hoje não. Qualquer um criar conta lá, tem acesso na hora. Só pra eu ver se eu entendi mesmo. Isso é diferente ali do ChatGPT Plus lá que eu tenho. Completamente diferente. É outra coisa, é API. Tu tem acesso... Lá, por exemplo, tu tem 32 mil tokens e não é o Turbo que tá lá. Esse Turbo ele é mais rápido, mais inteligente e tem 128 mil tokens. Mas eu consigo usar, eu como um leigo que não sei programar? Consegue, porque tu pega ele, tem aplicações na internet que tu bota ali só a tua API e tu consegue conversar com uma IA, com ele. Como se fosse como se fosse aquelas carteiras da blockchain ali. Que exatamente, isso aí. O UI ali, uma interface pra conversar com essa API. Cara, que interessante exatamente. Isso. Gostei disso. Então, assim, tu pega... Isso aí tu vai ensinar na tua formação também. Eu ensino na minha formação. Legal. Eu ensino como tu criar tua própria app, inclusive, na minha formação. Ou virtualizar qualquer uma. Tipo assim, porque às vezes, por exemplo, o Mixtral, que é uma outra IA... As pessoas acham que só existe ChatGPT. Existem mais de... A gente está chegando no número de 500 mil modelos de IA. Caralho. A gente tem hoje, se for pegar o site que tem esses modelos, é o Hugging Face. Nesse site tem hoje... o Hugging Face lá, tô ligado, né? Que é a comunidade de AI lá, os caras discutem as coisas. Tem mais de 480 mil. Que é aquele emoji do cara abraçando, né? Exatamente. Sei. Então lá tem os modelos que tu pode baixar. Então tem o Mixtral, por exemplo, ele é melhor que o GPT Turbo em algumas coisas. Então tu pode usar cada uma para uma coisa específica também. Mas vamos lá, vamos tentar simplificar, né? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, essa é a questão do áudio. Que eu pego e mando para todos os meus alunos, antes da aula, falando pessoalmente com eles. Porque eu pego um prompt que eu tenho, ele lê minha tabela lá do Google Planilhas, que tem todas as informações dos meus alunos, ele pega pelo número do celular e o número que está no WhatsApp, ele pega essa pessoa, fala o nome dela que está ali, o primeiro nome, e pega alguma coisa dessa aula que eu vou dar, que eu escrevo ali, né, para ele as aulas que eu vou ter e tal, fala como essa aula vai ajudar essa pessoa que tem esses problemas específicos. Ou esses desejos específicos. Então, e aí, João, beleza? Cara, hoje eu vou dar uma aula sobre estilo de escrita com IA, como tu captar o estilo de escrita de alguém, e como tu é copywriter, e tu quer escalar o teu negócio aí, eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar a conseguir fazer copies mais personalizadas. Então, eu te espero na aula hoje. Daí eu mando para outra pessoa, e aí, Gabriel, beleza? Cara, tu que é gestor de tráfego, imagina tu pegar e criar vários criativos com a mesma voz do cara lá, que é o teu expert, por exemplo, tu que tem uma agência de tráfego. Então, cara, a aula de hoje vai ser massa. Sim, isso é muito interessante. Cara, como que é isso na prática, assim, tipo, eu vou precisar do ChatGPT Turbo 4, ou 4 Turbo, sei lá, aí eu vou precisar do Eleven Labs. Vai precisar, por exemplo, de uma plataforma que faça a integração entre eles, que eu utilizo hoje o Make e o N8N. E tu vai precisar... Que é a mesma coisa que o Zapier. Tipo, o Zapier. E tu vai Por que todo mundo usa essa porra aí, cara? Ninguém usa o Zapier, parece. Todo mundo que eu pergunto... O Zapier é muito caro. E não tem tanta funcionalidade, digamos, fácil como é o Make. O Make, tipo, tu cria tipo aqueles funil no Infusionsoft. Tu vai puxando os desenhozinhos e vai conectando. Então acaba sendo mais fácil. Para essa aplicação, sim. Eu uso daí... Isso é mais difícil, digamos, de fazer.
Agora, por exemplo, essa é uma aplicação que eu faço em IA. Eu tenho outra aplicação também que é o quê? Eu mesmo divulgava, tem um grupo lá na minha comunidade que é um grupo de News IA. Então, eu ia lá, tudo que eu tava lendo, eu pegava e divulgava pra galera. Olha, galera, o que aconteceu aqui e tal. Pra galera ficar... Em vez de tu ficar lendo um monte de news, um monte de lugar, eu sou esse filtro. Eu filtro as informações pras pessoas. Só que, cara, isso é trabalhoso. Então, eu botei o meu gerente da comunidade pra fazer isso. Só que tinha dia que ele esquecia, tinha dia que ele tava na função lá de atender aluno e fazer coisas que ele não conseguia fazer. E daí eu pensei assim, cara, peraí, ele tá fazendo bem, eu também faço bem isso. Como é que eu filtro as melhores informações? Daí eu fui lá e descobri os portais de notícia que eu olhava, os tweets que eu seguia, os YouTubes que eu procurava. Tá, então eu vou fazer a IA todos os dias, às 8 horas da manhã, ela vai olhar as últimas 24 horas, analisar tudo, e com base nos filtros que eu tenho para direcionar, ela vai trazer as informações. Mas eu quero que ela escreva do meu jeito. Então eu peguei... Quem está lá no grupo de news recebe todas as novidades que aconteceram no dia anterior, com base... Ela faz um resumo, de uma forma bem divertida e tal, e com link, com imagem, tudo para a pessoa, com o meu estilo de falar. Uhum. Então essa é outra aplicação que eu tenho também, que também envolve daí automações, make, etc. Já aconteceu da qualidade não ficar boa assim? Ou então, como que tu faz para garantir a qualidade desse negócio? Garantir a qualidade do negócio envolve uma coisa chamada engenharia de prompt. O que é engenharia de prompt? É basicamente como tu conversar com a IA. Então, no momento que tu entende como uma IA funciona, por exemplo, eu li por isso que é a importância também de estudo, né? Eu li um paper chamado, que eles, de 2023, dezembro de 2023, que era sobre Tree of Thought, tipo, a árvore de pensamentos. E que os cientistas de IA descobriram que se tu der criar uma linha de pensamento de árvore num prompt, tu consegue ter 74% mais resultados do que um few shot, que é o prompt normal, que tu só escreve e dá enter. Para coisas mais avançadas. Então eles botaram lá problemas extremamente avançados e o few shot, que é esse prompt que tu dá de uma vez só, ele conseguiu resolver 4% das vezes esses problemas mais avançados com o GPT-4. Só que quando tu faz Tree of Thought, tipo assim, essa árvore de pensamentos, tu consegue 74% de assertividade para problemas extremamente avançados. E uma coisa que os copywriters bons hoje utilizam, o próprio aquele cara, o americano lá que tu fez uma entrevista com ele, o Stephen George, por exemplo, qual é a técnica que ele utiliza? É uma técnica bem avançada também de prompt, que é COT, que é Chain of Thought, é cadeia de pensamentos que ele aplica nas copies dele, que já é mais avançado, mas essa consegue ter 44% de assertividade. Tree of Thought tem 74% de assertividade. Então, tu pode dar um exemplo, assim? Vou dar um exemplo aqui. A gente tenta simular no Tree of Thought um processo que acontece já naturalmente dentro da nossa cabeça. Por exemplo, quando tem um problema, tu já não pensa, tipo assim, diretamente na solução muitas vezes. Tu pensa assim, nossa, esse problema vai ser complicado, porque, por exemplo, vou pegar... Que nem agora. Aqui em Floripa é muito trânsito, né? Eu poderia pensar assim, agora são 6 horas, com certeza tem um monte de gente saindo do trabalho. Sexta-feira ainda. Então vou pegar muito trânsito. Nossa, você tá fudido. Então se eu continuar falando mais tempo aqui no podcast, fazer um podcast de 3 horas, pode ser que eu pegue menos trânsito. Então vou continuar falando aqui. Então, entendeu? Tipo assim, eu fui contextualizando para chegar. E quando tu faz isso, tu tem resultados muito melhores com a IA. E como é que tu faz isso? Tu pode fazer várias vezes mandando prompt para ela, que vai fazer com que tu gaste mais token e não é tão performático, ou fazer uma cadeia de pensamentos. O que é essa cadeia de pensamentos? Tu pega e fala, é muito simples na prática. Pode parecer, nossa, ele leu um paper. Não. Cara, vou te falar agora como fazer. Vou criar um prompt agora sobre cadeia de pensamentos. Por exemplo, digamos que eu quero descobrir qual que é o melhor tipo de prompt para escrever uma copy que vai fazer com que eu escale muito meu VSL. E daí eu vou falar para IA assim, eu quero que você pesquise agora pelo menos 5 estratégias de prompts, de engenharia de prompts, como, é bom sempre dar exemplos, como TOT, como COT, como few shot e tal. Eu quero que tu pesquise isso. No momento que pesquisar, eu quero que você identifique quais são as vantagens e desvantagens de cada um e faça uma lista disso. Depois de fazer a lista, eu quero que tu incorpore agora um expert de copy. Esse expert de copy, ele vai ele vai fazer teste, ele vai analisar cada um desses tipos de prompts e vai dizer por que ele acha que esse prompt seria melhor para essa função e vai descrever por quê. No final, ele vai descrever por que cada um é melhor. Depois, eu quero também que tu simule um analista de copy, onde ele vai discutir com esse expert de copy e vai refutar as coisas que ele falou
E depois eu quero que tu faça um papel de juiz, onde esse juiz vai dizer, com base no que foi falado pelo copy e com base no que foi falado pelo analista, qual que é a decisão final, qual que é o melhor prompt para escrever VSLs. Caramba, que loucura. Isso eu fiz na minha cabeça agora aqui. Mas, claro, tipo assim, nem todo mundo tem a capacidade cognitiva para fazer isso. Então, tipo assim, a minha cabeça, ela funciona assim já, naturalmente. Sim. Então, eu consigo fazer isso na minha cabeça, tanto que quando eu programava, às vezes eu escrevia o código inteiro na minha cabeça de alguma coisa e depois eu escrevia o código lá e funcionava. Então, talvez não seja... mas eu não tenho essa capacidade cognitiva que tu tem para fazer isso. Mas tu tem o ChatGPT para fazer isso para ti. Tu pode pedir para ele, com base na estrutura de TOT, resolver um problema para ti. Ele vai escrever o prompt que vai fazer com que ele resolva o problema próprio dele. E isso que eu fico pensando, como é que a galera não pensou nisso antes? Nossa. Sabe? Porque, tipo assim, eu uso o tempo todo isso. Eu faço ele, escrever o código para ele mesmo, me dá a melhor resposta. Porque ele se conhece, ele sabe como ele funciona. Então eu peço para ele escrever o código para ele mesmo. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz, né? É como eu já uso tanto, e eu tenho uma frase que eu falo nas minhas imersões, que é o seguinte: se tu não tá usando uma IA a cada 15 minutos, cara, tu tá muito atrasado. Muito atrasado. Porque é como... a gente tem que pensar o seguinte: o que é essas LLMs, esses GPTs, essas IAs que a gente tem por aqui? São calculadoras de pensamento. Então, elas têm a capacidade de previsão da próxima palavra. Então, se tu tem uma conta matemática difícil, ao invés de pegar aqui um papel, o que tu faz hoje? Tu abre o celular, pega a calculadora e faz ali. Agora, por que quando tu tem que pensar, que é o tempo todo, tu não tá usando uma IA para te ajudar nisso? Se ela consegue fazer isso extremamente bem. Então, toda vez que tu tiver que pensar, tu tem que estar usando uma IA. Porque ela é teu óculos, é a tua expansão, ela é o teu potencializador. Ela te potencializa. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, toda vez que eu tenho... por exemplo, eu criei um GPT que é mente lendária. Que basicamente é o quê? Eu faço com mente lendária. Eu chamei de mente lendária. Depois posso até compartilhar pra galera, se quiserem usar. O que é esse mente lendária? Eu criei um GPT que me ajuda a ter clear thinking, que é ter um pensamento claro e objetivo sobre as coisas da vida. Então, quando eu largo uma dúvida minha lá, ele me ajuda a tomar melhores decisões. Então é tipo, entre aspas, um conselheiro, porque não é um conselheiro, porque existem os GPTs conselheiros também que eu criei. Por exemplo, eu criei um GPT do Kapil Gupta. Kapil Gupta, para quem não conhece, tu conhece, mas ele é o advisor, né? O coach do Naval Ravikant. Então eu peguei, joguei todos os livros dele lá no GPT, joguei todos os tweets dele, joguei todos os artigos dele do blog dele. E como é que tu faz isso, Solon? Eu criei uma IA no meu celular, que eu digito qualquer site ali, ela vai entrar em todos os teus vídeos do YouTube, vai entrar em todos os teus sites, vai baixar tudo para mim, vai botar no Google Drive e vai gerar um arquivinho para poder subir nesses GPTs. Subo nos GPTs esses arquivos, faço algumas rodadas ali para extrair o estilo de linguagem da pessoa e extrair um pouquinho dos diagramas de tomada de decisão dessa pessoa, e daí eu posso ter um conselheiro, que eu crio, é um clone A. Eu crio um clone A de uma pessoa que eu posso tirar dúvidas com ela sobre algo que ela sabe. Eu criei também um clone A do Dan Coe, que é um cara que dá na internet, fala sobre One Business. Como eu comprei a mentoria dele, curso dele... Business? Ele fala sobre One Personal Business, tipo assim, como tu constrói um negócio de uma pessoa só. E daí eu peguei todos todos os materiais que eu tinha da mentoria dele, lá, da comunidade dele, joguei no GPT, meu pessoal, porque daí eu não preciso ficar olhando materiais. Eu só pergunto alguma coisa, por exemplo assim, como tu faz para escalar? Ele acha que ele é o Dana. Então, como tu faz para escalar os seus vídeos no YouTube? Daí ele pega e fala, eu uso essas técnicas aqui e tal, porque ele encontra com base no banco de dados que ele tem. Então, eu tenho esses GPTs que são os experts. Então, quando tu entende o suficiente para conseguir criar coisas para ti, não faz sentido tu não estar usando ela o tempo todo, sabe? Tipo, é uma expansão. Não tô a fim de pensar, tudo bem, então não usa IA. Mas se tu estiver pensando, não faz sentido não estar usando uma IA. E, mas é caro e tal. Não, cara, existe, por exemplo, não sei se tu tem no celular aí, mas tem o Pi.ai, que é uma empresa do... Pi eu não tenho, eu tenho o Paul. O Paul? Tá ligado o Paul? Que é daquele cara do Cora lá. Sim. E tem o ChatGPT só. Mas o Paul nem usa, não. O Pi, ele é uma tecnologia a mais avançada de comunicação que existe hoje, de falar como se fosse um humano. É PI. PI. E ele é de graça. PI.ai. 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 Ele é de graça. Eles investiram, assim, acho que foi já mais de $100 milhões na ferramenta. Cacete. E tu tem de graça o negócio. É absurdo o que a gente tá tendo hoje em dia, sabe? E tu pode conversar, assim, ela foi desativada, ela tinha a versão em português também, agora tu pode escrever em português, mas falar só em inglês, pra ficar bem bom. E, cara, ela consegue em tempo real, assim, se tu quiser, assim, falar, nossa, será que eu saio agora do podcast? É que eu não vou pegar trânsito? Ela acessa a internet, analisa pra ver se tem, como é que tá o tráfego e tal pra ti. Eu tava nos Estados Unidos, eu perguntei qual que é a melhor pizzaria para um brasileiro ir aqui em Orlando. Ela pegou e analisou
as respostas das pessoas nos comentários e me disse, olha, com base no que a gente já está conversando, porque ela tem uma técnica de memória um pouquinho mais longa. Então, pelas conversas que eu estava tendo com ela semana passada, ela me indicou a melhor pizzaria para eu ir. Tava falando de pizza, ela lembrou. Ela gosta de calabresa. Sim, me indicou. Então, tipo assim, e é de graça. Tu pode conversar no WhatsApp, tu pode conversar com ela no aplicativo. Então, hoje existem recursos. Tu não precisa nem pagar para isso. Mas é aquela coisa. Tu paga aí, tu é uma pessoa que paga $20 ali por mês para ter acesso ao GPT Plus. Não vale a pena pagar $20 por mês para ter acesso, por exemplo, a um Elon Musk para te ficar perguntando coisa para ele. Não vale a pena ter acesso a uma ferramenta que consegue potencializar teu time inteiro. É por isso que eu paguei $1.200 para ter um ano de 4 cadeiras para meu time, porque eu sei o quanto aumenta a produtividade deles. Para tudo, escrita de cópia. E eles usam para que assim exatamente? Então, tipo, o que a gente usa? Todas as thumbs que eu crio, eu estou criando com DALL-E 3 e não mais com Midjourney. Então, o que eu fiz? Eu criei lá, eu tenho, por exemplo, thumbs lendárias, que são as thumbs que eu tenho nos meus podcasts, que eu tenho nos meus blogs, que eu tenho na minha news. Então, o que eu faço? Eu jogo para a IA o texto, a lead, por exemplo, o começo do texto, né? Título e o começo do texto. E ela vai identificar qual elemento vai ser melhor para criar uma imagem que represente aquele texto, que gere uma instigação da pessoa a querer ler aquilo, e ela cria uma imagem no estilo que eu quero. Que Isso daí seria apenas o GPT mesmo. É um GPT. É que nem a mesma coisa que a gente estava falando antes ali de tu ir lá, fazer o GPT, subir ali os arquivos ali. Isso, exatamente. Inclusive eu subi arquivos, porque ele consegue ler imagens. Então eu subi imagens similares que eu gostaria que ele replicasse. E eu botei exemplos de prompts que eu já tinha feito antes que eu gosto. Então eu criei um GPT para isso. Eu tenho um GPT que, como eu falei, imita estilo de voz. Eu tenho GPTs que são, digamos, os especialistas, que eu posso perguntar coisas para eles. Eu tenho um GPT que cria diagramas de qualquer diagrama, de qualquer coisa. Eu tenho um GPT que não é meu, que é o Grimoire, que é do amigo meu americano, que é o Nick, que ele tem... Hoje é o GPT mais usado para desenvolvimento de códigos do mundo. E o Grimoire, por exemplo, qualquer código que eu quero desenvolver em Python, ele escreve todo o código para mim. Ele escreve em português o código, para eu ler e alterar se eu quiser. E se eu dou W, Enter, ele cria o código inteiro para mim. Se eu der S, ele salva um arquivo .python e eu baixo no meu computador na hora. Então, com poucos atalhos ali, eu crio um script tudo isso aqui que eu criei de integrações, eu estou usando Python. Só que eu não sei programar Python. Nossa. E eu já criei acho que umas 30 automações diferentes com Python. Eu não sou programador Python. Então, assim, por que eu uso o GPT-4 para criar os códigos para mim? Dá um bug, eu copio lá no terminal o erro que deu, jogo pro Grimoire, por exemplo, ou pro GPT-4. Ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, qual biblioteca que eu não baixei, qual que linha que tá algum erro. Eu peço para ele, olha assim, ó, eu quero criar isso de forma performática, então eu quero que o código seja limpo, já deixa tudo para mim corrigido para possíveis erros que pode gerar e já cria com variáveis para que eu possa expandir isso como se fosse uma classe, por exemplo, a ser usado por outras aplicações minhas. Ele já cria tudo para mim, já me explica o que eu tenho que instalar, que pasta que eu tenho que botar, ele faz tudo para mim. Então existem vários lá para isso. Na minha empresa eu uso esses de escritas, por exemplo, a news é toda escrita assim. Pesquisas, eu tenho vários de pesquisas, eu tenho 3 ou 4 de pesquisas. Eu tenho um específico que eu uso, que não foi o que eu criei, que é o Conscious, que ele faz análise dentro de papers. Então ele entra nos papers, faz análise do que eu quero saber e me traz o que eu queria saber com o link pro paper, caso eu queira ler. Eu tenho um que eu criei para fazer leitura de paper, porque às vezes o paper é muito complexo, então eu subo o paper lá, ele consegue fazer análise para mim do paper. Bom, deixa eu te interromper rapidinho aqui, cara. Pelo que eu entendi, o GPT, esses GPTs que tu falou que tu está criando, eles te ajudam a melhorar um processo padrão da tua empresa. Então, por exemplo, esse aqui cria thumb, certo? Isso. Maravilha. Aí, como que tu define o escopo da tarefa desses caras no sentido de esse GPT ele vai fazer thumb, esse aqui vai fazer headline, esse aqui vai fazer, sei lá, vamos dizer que é um anúncio no Facebook, esse faz thumb, esse faz headline, esse aqui escreve a descrição da cópia do Facebook. Por que tem 3, cada um faz uma coisa? Por que não poderia talvez ser um só, que daí faz o anúncio inteiro, sabe? Ou como que tu define isso? Como que tu define o quão granular vai ser a tarefa do GPT? Acho